Olá para quem nos ouve, boas-vindas a mais uma análise profunda das nossas fontes. Olá, é muito bom estar aqui de novo. Eu estou super animada hoje, sabe? Porque a nossa imersão vai explorar um documento incrivelmente fascinante. É um material que mergulha de cabeça em algumas das questões mais antigas, e mais intensamente debatidas da teologia mundial. Com certeza. E o mais interessante é que ele faz isso por um ângulo completamente inesperado, né? Exato. O material de base de hoje é um texto redigido pelo irmão Marcelo Oliveira. E, olha, já chega com um título bem direto e eu diria bastante provocativo, que é Cristo não preexistia como filho. É um título forte. E, bom, é muito importante estabelecermos logo de início qual é a nossa missão aqui. Sim, fundamental. Para quem acompanha a nossa análise, o objetivo desta imersão não é de forma alguma tomar partido sobre crenças religiosas, validar dogmas ou debater doutrinas pessoais. Isso. A gente não está aqui para julgar quem está certo ou errado. Exatamente. O que vamos fazer é examinar de uma maneira totalmente neutra e objetiva a lógica e as evidências textuais que o autor utiliza para desafiar a visão trinitariana tradicional. E a forma como ele faz isso é muito metódica, né? Muito. O texto faz um uso minucioso da linguagem, da etimologia e da gramática para reinterpretar conceitos que estão estabelecidos há milênios. É um verdadeiro exercício de desconstrução textual. E é essa abordagem cirúrgica que torna o documento tão instigante de se ler. Tipo, não estamos falando de um debate filosófico abstrato onde tudo é só questão de interpretação. Não, é bem mais concreto que isso. A premissa central tenta responder a um aparente conflito lógico sobre a eternidade e a distinção divina usando ferramentas reais, como dicionários e concordâncias bíblicas originais. É o tipo de texto que faz a mente trabalhar dobrado, não importa qual seja a bagagem de quem está ouvindo. Sem dúvida. O tom da nossa conversa será totalmente focado em entender essa arquitetura argumentativa. Vamos caminhar por uma jornada de conexões semânticas, observando como o documento tenta alinhar a mecânica do tempo humano com a natureza daquilo que, por definição, é eterno. É um convite para observar como as palavras que usamos todos os dias moldam a compreensão de algo tão vasto quanto divino. Certo, vamos destrinchar isso. Vamos lá. O texto começa logo apontando que o autor considera ser um paradoxo semântico gigantesco na doutrina da Trindade. A provocação inicial é muito simples. O conceito trinitariano afirma que o Pai e o Filho coexistem eternamente como duas pessoas distintas. Isso, essa é a base tradicional. A partir dessa afirmação, o autor lança uma dúvida crucial. Se ambos são eternos e distintos, por que um é chamado de Pai e o outro de Filho? Essa é a grande questão que ele levanta. A lógica apresentada é que, sob a ótica de dois seres que existem desde sempre, lado a lado, juntos e separados, eles deveriam ser chamados, no mínimo, de irmãos. Faz sentido do ponto de vista estritamente lógico. Chamar seres coeternos de pai e filho geraria uma contradição imediata, né? Mas, tradicionalmente, a teologia não costuma justificar isso apenas como um grande mistério divino que a mente humana não consegue alcançar. Por que o texto recusa essa saída do mistério? Feita a carta do mistério porque ele recorre à etimologia para sustentar seu ponto. O documento traz as próprias definições de dicionário para a palavra filho. E o que o dicionário diz exatamente nesse contexto? Mostra que, como substantivo masculino, a palavra significa estritamente cada um dos descendentes em relação aos seus genitores. É alguém que, por definição, se origina de uma família ou de um grupo anterior. Então exige um começo. Exige. Mas a argumentação vai muito além do português, ela entra na exegese bíblica pura, dissecando a palavra grega original usada nos textos sagrados. Aquela palavra específica, a uios, né? Catalogada sob o código G0527. Essa mesmo. E essa palavra grega, uios, não é apenas um título genérico ou uma metáfora, certo? O autor parece dar um peso biológico muito forte a ela. Dá sim. O texto detalha que a raiz de Uios aponta especificamente para um descendente humano masculino, alguém que é literalmente nascido de um pai e de uma mãe, ou num sentido um pouco mais amplo,
alguém que faz parte da posteridade de outro indivíduo. Nossa, então a própria estrutura da palavra grega carrega embutida em si a ideia de um começo, uma origem a partir de outra pessoa. Perfeito. É uma origem inegável. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a dimensão de tudo isso. O argumento central dessa sessão é sobre a relação de parentesco implícita nas palavras. O autor diz que pai e filho não funcionam apenas como títulos honoríficos. Precisamente. O argumento sintetiza que essas palavras exigem de forma obrigatória uma relação semântica de parentesco direto. Uma hierarquia. Pense nisso. Existe uma hierarquia geracional inegável e uma dependência mútua estrutural. Para que o conceito de filho faça algum sentido gramatical ou lógico, um dos lados tem que ser necessariamente o progenitor. Aquele que dá a origem, que vem antes. Isso, e o outro lado tem que ser o descendente, aquele que é originado, que vem depois. A relação é marcada por complementariedade cronológica e causativa. Sem um progenitor que seja anterior no tempo ou na ordem de causa, a palavra filho esvazia completamente o seu significado fundamental. Uau! Se a gente seguir essa linha de raciocínio, isso nos empurra para uma conclusão muito pesada. Bastante pesada. Se a própria ideia de ser filho exige um começo absoluto e um progenitor anterior, então, pela lógica do autor, Cristo jamais poderia ser autoexistente e eterno como filho. É isso mesmo. Essa é a grande virada do texto. A conclusão do documento é que, antes da encarnação, ele pré-existia sim, mas não na forma filial. Ah, então como ele pré-existia? Ele pré-existia como o próprio Deus, o Espírito Eterno, ou seja, como o Pai. A figura, o título e a distinção literal de filho simplesmente não existiam nos confins da eternidade passada. Então essa distinção só começa a existir a partir de um momento muito específico. Exatamente, a partir da concepção no ventre materno. O filho tem um ponto de partida. Ele é datado no calendário humano. É uma mudança de paradigma enorme. A distinção que a tradição vê como uma relação eterna e invisível, o texto define como uma distinção estritamente física e histórica. É uma reinterpretação radical do conceito de eternidade. Mas o mais intrigante, para mim, é que o autor não usa apenas a lógica filosófica para provar isso. Ele veste o chapéu de um investigador. Pega uma lupa gramatical e vai analisar profecias feitas milhares de anos atrás. Uma análise textual profunda. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque ele usa a matemática do tempo nos versículos. Ele foca no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 4 e 5, que analisa a superioridade do filho sobre os anjos. Como funciona essa investigação? Ele destrincha o texto de um jeito quase cirúrgico. O documento cita duas profecias específicas do Antigo Testamento que são mencionadas em Hebreus. A primeira vem do Salmos 2, versículo 7, que diz: "Tu és meu filho, hoje te gerei". E o foco dele é na palavra hoje, né? O argumento foca de forma implacável nessa palavra hoje. O autor interpreta esse hoje não como uma metáfora solta, mas como um marcador de tempo incrivelmente específico e limitante. Mas quem discorda não poderia argumentar que para Deus a eternidade é um constante hoje, que isso é apenas uma linguagem poética para descrever uma geração contínua na eternidade? Como o documento rebate a ideia de que isso seria só uma figura de linguagem? O autor rebate justamente separando a natureza de Deus da natureza do texto. Como assim? A lógica apresentada é a seguinte: sabemos e concordamos que o eterno não está condicionado ao nosso tempo humano e cronológico. A eternidade não tem calendário. Certo. Logo, quando o texto inspirado introduz a palavra hoje, ele está propositalmente ancorando o evento no tempo humano. Então ele puxa para nossa realidade. Exato. Esse hoje não se referia ao dia em que a profecia foi dita no passado e muito menos a uma eternidade abstrata, mas sim ao dia exato e literal da concepção da Mãe do Salvador pelo Espírito Santo. O dia do ventre. Isso. O filho teve o início temporal no ventre. A palavra hoje serve, na visão do texto, para destruir a ideia de uma pré-existência eterna como filho. Faz muito sentido se olharmos estritamente para a gramática. E a coisa fica ainda mais detalhista quando o autor avança para outra profecia, encontrada em 2 Samuel 7,14 e também em 1 Crônicas 17,13.
Esses textos são cruciais. O texto diz: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Para quem gosta de análise de linguagem, os verbos ser aqui estão conjugados no tempo futuro. Serei e será. Qual é o peso disso para o autor? O uso dos tempos verbais no futuro é a peça central dessa engrenagem. Se a relação de pai e filho fosse eterna, imutável e pré-existente à fundação do mundo, o uso dos verbos no futuro serei e será seria uma aberração gramatical. Porque já estaria acontecendo desde sempre? Exatamente. Deveria estar no presente, eu sou seu pai e ele é meu filho. O texto insiste que as palavras originais não foram escolhidas ao acaso pelos profetas. Então o serei indica algo que ainda vai acontecer. Com certeza. Se a profecia diz serei, isso comprova gramaticalmente que no exato momento daquela promessa no Antigo Testamento, o Eterno ainda não era pai e a figura filial ainda não existia. Sensacional. Porque o verbo que o autor identifica como sendo o próprio Espírito Santo em ação ainda não havia se encarnado. E para fechar esse argumento do tempo, o autor traz uma distinção aguda entre as palavras nascimento e manifestação. Uma distinção muito inteligente, aliás. Ele usa exemplos de Mateus 1,18, que relata o nascimento de Jesus, e Lucas 1,35, onde o anjo diz que o santo há de nascer. Exato. A provocação do texto aqui é brilhante do ponto de vista da dedução lógica. O autor pergunta: se Cristo já existia, plenamente como a segunda pessoa da divindade, o anjo não deveria ter dito, o santo que em ti se manifestará. Claro, é como se eu dissesse que vou nascer ao entrar numa sala. Se eu já existo do lado de fora e apenas entro na sala, eu não nasci lá dentro. Você se manifestou. Exato, eu me manifestei. Eu apareci. O uso do termo nascimento, voltando àquela etimologia biológica que vimos antes, indica o início absoluto de um descendente. E o fato de o anjo usar o conceito de nascimento, de algo que vai passar a existir a partir daquele momento no ventre, consolida a visão do autor. A pré-existência de Cristo era do próprio Espírito Eterno. E isso não há de uma entidade filial paralela que desceu do céu. E tudo isso nos leva diretamente para a terceira e última grande seção da argumentação do documento, que trata da natureza dessa encarnação. O autor descreve todo esse processo como uma definição teofânica. Espera, vamos dar um passo atrás. Teofânica. É uma palavra de peso, daquelas que assustam quem não tem um dicionário teológico do lado. Realmente é um termo técnico. Basicamente, estamos falando de teofania, certo? Que é a manifestação visível de Deus no plano físico. É como as teofanias clássicas do Antigo Testamento, como a sarça ardente que Moisés viu, mas elevada à enésima potência, já que envolveu a criação de um corpo humano real. Perfeita analogia. É exatamente isso. O autor define esse evento massivo como o Espírito Santo se fazendo filho. Ele aborda a razão por trás disso, que envolve o plano prático de redenção da humanidade. A salvação, no caso. Isso. Para executar esse plano e prover expiação real, o Eterno agiu de uma maneira que inverteu totalmente a ordem das coisas. E o texto usa uma analogia muito boa que torna esse conceito perfeitamente compreensível. Vamos pensar na lei natural da humanidade, na biologia mais básica possível. A regra obriga que todo ser humano primeiro seja filho. Nós nascemos como filhos, somos gerados e só mais tarde, com o passar do tempo, podemos nos tornar pais. A cronologia humana é impecável nisso. A ordem natural é sempre primeiro filho, depois pai. E o argumento é que Eloí, Deus, agiu exatamente no sentido inverso dessa biologia. O texto afirma que ele foi pai primeiro. Ele já era o gerador, a origem de todas as coisas. E por causa da humanidade, ele inverte isso. Sim, movido por um amor absurdo pela humanidade. O documento faz uma referência direta à essência de João 3,16. O pai se fez filho. O progenitor, aquele que existe antes de tudo, gerou um corpo físico para si mesmo e tornou-se o próprio descendente nesse corpo. Mas isso não cria duas pessoas? A manifestação do Espírito Santo como filho não fracionou Deus em duas pessoas. O autor é categórico em lembrar que o que caracteriza a identidade de um ser pessoal é o Espírito.
Então a ideia que o autor defende é que o mesmo e único Espírito do Pai se manifestou aos seres humanos dentro de um corpo de carne. Yeshua, homem, manifestava o esplendor e a glória do Espírito Santo que estava integralmente dentro dele. E não como um parceiro andando lado a lado. Exatamente, não como um parceiro, mas como a sua própria essência vital. Se conectarmos isso ao panorama geral do pensamento do Novo Testamento, o autor usa essa premissa para reexplicar uma das frases mais conhecidas e debatidas de Jesus. Lá em João 10:30, Jesus diz: "Eu e o Pai somos um". Uma frase clássica. Sob a ótica trinitariana tradicional, esse um costuma ser interpretado como uma unidade de propósito, como dois sócios que concordam em tudo, ou uma unidade de essência entre duas pessoas distintas. E como o documento lê isso? Sob a ótica cirúrgica do documento, a resposta para a pergunta o que é visceralmente literal. Eles são um único espírito. E é aí que o documento entra no que eu chamaria de física da onipresença. O texto detalha muito bem essa questão dos corpos e do espírito, porque pode parecer impossível para a mente humana imaginar um ser sendo duas coisas ao mesmo tempo. Porque a nossa mente é muito espacial. Sim? Vamos usar uma analogia geométrica. Nós, seres humanos, estamos presos na geometria do espaço. Se eu estou na sala da minha casa, eu não posso estar na cozinha ao mesmo tempo. Se os anjos são seres espirituais limitados, segundo o texto, eles sofrem da mesma restrição, certo? Eles ocupam um espaço de cada vez. Exatamente. A limitação não é só física, é espacial. O argumento central defende que apenas o Espírito Santo, o próprio Deus Supremo, possui a característica inerente da onipresença. Que não é só ver tudo. Não é apenas saber tudo de longe, é a capacidade de estar plenamente em dois ou múltiplos lugares ao mesmo tempo, sem perder a própria integridade. Isso é incrível de pensar. Essa onipresença permite que o mesmo e único Espírito habite toda a vastidão do universo e, simultaneamente, habite a totalidade de um corpo humano na Terra, sem se dividir em personalidades diferentes. É de explodir a cabeça tentar imaginar isso. Uma consciência única existindo em duas frequências diferentes ao mesmo tempo. E o documento contrasta isso fortemente com qualquer outra criatura. Deus não tem limitação geométrica. E essa distinção é o pilar que sustenta a premissa de que a encarnação não fragmentou o monoteísmo. O Pai e o Filho são um único ser pessoal porque compartilham o mesmíssimo Espírito que orquestra essa realidade dupla. A vastidão e a limitação juntas. Ser a vastidão do Pai no céu e a limitação voluntária do Filho na terra. Tudo ao mesmo tempo. Porém, o documento não encerra sem fazer um alerta incisivo, quase como um aviso de segurança para quem está tentando compreender essa mecânica. Sim, o alerta final serve quase como um freio na nossa mente racional. O autor, trazendo as cartas do apóstolo Paulo, ou Shao, como o documento usa além do Evangelho de João, adverte sobre o perigo colossal de tentar entender coisas puramente espirituais usando a nossa régua material. Nosso padrão biológico. Ele cita João 3,6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. A grande preocupação do autor aqui é metodológica. Tentar explicar a natureza e o funcionamento de Deus, utilizando a física e a biologia humanas como limite, é um erro gravíssimo. A gente acaba diminuindo o divino. Quando a mente humana, que está presa em 3 dimensões e em um tempo linear, tenta forçar a realidade de um espírito ilimitado para dentro das caixinhas da nossa lógica material, o resultado é distorção. Acabamos rebaixando o que é superior ao nível do que é inferior. Não dá para medir o oceano com um copo d'água. A natureza espiritual tem que ser analisada pelos termos espirituais revelados e não confinada ao que faz sentido para a nossa biologia. O que nos leva a tentar recapitular a jornada intensa que tivemos até aqui. Nós acompanhamos o documento do irmão Marcelo Oliveira promover uma verdadeira desconstrução gramatical, lógica e etimológica. Vimos como o texto pega o paradoxo aparente de chamar seres supostamente coeternos de pai e filho e o transforma num estudo de caso linguístico. Um mergulho nas palavras. Analisamos a matemática implacável do hoje e dos tempos verbais no futuro das profecias. E chegamos a essa conclusão que inverte completamente a nossa ordem natural.
o gerador que se faz gerado. É uma síntese excelente do percurso. Nessa reengenharia da leitura sagrada, baseada num hiperliteralismo dos significados temporais, o Filho deixa de ser uma entidade paralela no tecido da eternidade. Ele passa a ser a manifestação física, histórica e datada de um plano de resgate operado pelo próprio Pai. Então, o que isso tudo significa? No fim das contas, para quem nos ouve agora, de repente no meio do trânsito, ou lavando a louça, e tentou processar toda essa física da onipresença e etimologia grega, qual é o grande impacto de ler as fontes com essa lupa? Significa perceber o poder assustador que uma única palavra tem sobre séculos de história humana. A maneira como interpretamos a ideia do divino e construímos impérios teológicos muitas vezes depende de quão precisamente compreendemos um sufixo, uma raiz grega ou o tempo verbal de um manuscrito antigo. Tudo muda com uma palavra. Se mudarmos a definição da palavra hoje, ou levarmos às últimas consequências a biologia da palavra filho, alteramos toda a estrutura da realidade divina contida num texto. O rigor da nossa leitura dita o universo que enxergamos. É quase intimidador pensar nisso. O peso colossal que repousa sobre a diferença entre um verbo no passado, no presente ou no futuro. É a diferença entre um Deus que enviou um associado cósmico e um Deus que veio ele mesmo, vestindo a nossa limitação. É uma perspectiva avassaladora. E analisar como um autor estrutura essas evidências, sem tomar partido, é o que faz esse processo de descoberta ser tão viciante para nossa audiência. Isso levanta uma questão importante e muito profunda para encerrarmos, especialmente considerando o alerta final do autor sobre não medir o espiritual com réguas materiais. Pense no seguinte: Diga. se praticamente toda a linguagem que a humanidade desenvolveu é, por necessidade, construída a partir das nossas experiências biológicas, materiais e limitadas no espaço-tempo, será que algum dia nós seremos verdadeiramente capazes de descrever a natureza do divino com precisão real? Essa é uma pergunta difícil. Ou será que estamos eternamente fadados a usar um vocabulário que inevitavelmente vai gerar paradoxos lógicos toda vez que tentarmos aplicá-lo a um conceito que é infinito e fora do tempo? Uau! Que pensamento espetacular para coroar a nossa imersão de hoje. É aquele tipo de pergunta que vai ficar martelando na nossa cabeça muito tempo depois que a nossa conversa terminar. Mas é exatamente esse o nosso propósito. Deixar essa semente plantada para que quem nos ouve continue questionando, buscando suas fontes e explorando os mínimos detalhes que sustentam as grandes ideias do mundo. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais essa exploração. Continuem com a mente curiosa, desconfiem das respostas fáceis, investiguem por conta própria e nos vemos na nossa próxima análise profunda.